1999. E aí eu guardei como lembrança a minha matrícula na Unicamp. E quando eu fiz a matrícula, que eu vi que não dava para fazer Unicamp, eu sentei ali no ciclo básico, chorei e falei, olha, se Deus quiser, um dia eu venho para cá. Nunca imaginaria que me tornaria professor da Unicamp, né? Fiz depois a Federal de Lavras, que tinha um custo de 1/3 do custo de Campinas. Foi muito bom também, conheci ali a ciência, fiz iniciação científica 3 vezes. Depois, passei no mestrado da Unicamp, mas não tinha bolsa. Então, aí eu vim para Campinas, procurei ajuda, trabalhei como web designer no Instituto Agronômico de Campinas, ajudei no site deles na época, isso foi em 2004. E aí, dessa vez, eu sabia da ajuda universitária e consegui a ajuda da Unicamp, tanto para restaurante universitário, quanto para moradia. Mas aí, como eu consegui esse estágio, eu acabei deixando a moradia para quem precisava de fato e acabei morando com um colega, dividindo um apartamento. E aí, depois, foi doutorado, fiz em sanduíche nos Estados Unidos, Colorado Springs, e por uma obra do destino, passei no concurso em primeiro lugar em 2009, e desde então sou professor do Instituto de Computação. Hoje sou professor livre docente, a caminho do titular, não posso tentar nesse momento porque estou como diretor do Instituto de Computação nesse momento. E assim, minha paixão desde 2001 é inteligência artificial. Comecei na área de inteligência artificial quando as pessoas achavam que a gente era doido, porque em 2001 inteligência artificial não tinha nada disso de famoso, de interesse, era uma área bem nicho. E as pessoas até perguntavam se algum dia isso ia dar algum dinheiro. E aí, ao longo dos anos, foi mudando. Em 2009, fiz concurso para o IC, né, atuando já como professor, atuando sempre na área de inteligência artificial, mas ainda a área era nicho. E aí, em 2013, a gente resolveu abrir um curso de aperfeiçoamento / especialização em inteligência artificial, né, no Instituto. E a gente teve um número recorde de inscritos de zero. Não teve nenhum inscrito. Para você ter uma ideia, que em 2013 a inteligência artificial ainda não estava na moda, digamos assim, né? E hoje nós temos esse curso tendo centenas de inscritos por ano. Então, para ver como que mudou muito a percepção de como que nós podemos aproveitar e analisar os dados, né, para conseguir algum tipo de solução inovadora. E hoje, eu acho que a área de inteligência artificial, ela é uma área meio para praticamente todas as outras. É difícil, eu até brinco nas aulas que eu dou, eu pergunto para os meus alunos, me deem um problema em que a inteligência artificial não teria nenhuma utilidade ou que não daria para usar a inteligência artificial para ajudar de alguma maneira. E é muito difícil, muito difícil. Na última vez que eu perguntei isso, na semana passada, eles falaram astrologia. E até astrologia já tem aplicativo para ajuda. Então, assim, é difícil você citar uma aplicação que não tem inteligência artificial, que IA não pode ajudar, né? Hoje eu coordeno um laboratório, que é esse aqui, Laboratório de Inteligência Artificial do IC, que é o Recode AI, e nós somos 60 pessoas, é um dos maiores laboratórios acadêmicos da América Latina, e eu estou aqui hoje para falar com você um pouco sobre isso que nós estamos vivendo hoje, que é muito mais do que a inteligência artificial, é o que nós chamamos de revolução da convergência. E eu vou explicar para vocês o que é essa revolução da convergência, e depois, se a gente tiver um tempinho, a gente pode passar por algumas perguntas também. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Então, acho que vocês estão vendo a tela, não estão? Não. Beleza. Então, eu vou falar um pouco sobre o que nós chamamos de potencial na revolução da convergência. Tá? Só para dar uma continuada na explicação, eu trabalho como professor há mais de 12 anos, faço pesquisa tanto teórica quanto aplicada em inteligência artificial.
em colaboração com vários lugares do mundo, e até antes da pandemia, todo ano eu ficava como professor visitante em alguma universidade um certo tempo. Um dos exemplos é, por exemplo, Harvard, em que eu fiquei no grupo de neurociência justamente para tentar modelar algoritmos que seguissem os preceitos da neurociência. Aprendia como é o processamento visual em ratos e depois traduzia isso para filtros que pudessem ser computados matematicamente. Então, a nossa ideia aqui é tentar mostrar algoritmos que algumas vezes são baseados no funcionamento do cérebro humano e outras vezes não. Eles podem ser baseados ou inspirados em alguma coisa que acontece na natureza. Só que a gente nem sempre teve essa capacidade cognitiva tão alta, né? Então, uma coisa interessante é que como que a gente evoluiu de caçadores-coletores até fotógrafos de buracos negros, né? Então, eu costumo dizer que houve uma explosão de conhecimento aqui. Por exemplo, se você considerar a Serra da Capivara no Brasil, a gente já tinha manifestações artísticas cerca de 30 mil anos atrás, né? Algo extraordinário para quem não conhece, sugiro fortemente visitar no Piauí. Ou na Caverna de Lascaux, na França, em torno de 20 mil anos atrás, manifestações artísticas muito bonitas. Vocês podem ver como que vai evoluindo a forma de cognição até que a gente domina a natureza com as primeiras formas de agricultura, né, e armazenamento de comida, o que nos leva a viver em cidades, em agrupamentos que poderiam virar depois cidades, e nos levou cerca de 250 anos atrás à chamada máquina a vapor. Né? E com a máquina a vapor, pouco tempo depois, cerca de 50 anos depois, já conseguimos descobrir a eletricidade, e com a descoberta da eletricidade apareceram os primeiros movimentos contra a tecnologia. Então, é importante a gente contextualizar isso, que às vezes essa luta contra a tecnologia ela não é de hoje. Né? Nós já tínhamos, com a Revolução Industrial, os chamados luditas, aqueles que temiam pela Revolução Industrial, principalmente no que diz respeito à perda de emprego. O mesmo está acontecendo hoje. Com a inteligência artificial, com a tecnologia, a gente tem essa discussão hoje. O que vai acontecer com aquelas pessoas que não conseguem se atualizar, se qualificar? Essa é uma preocupação que deve ser uma preocupação de Estado, porque muita gente realmente vai ficar desguarnecido, digamos assim, e os governos precisam pensar em como resolver esse tipo de situação. E eu sou uma das pessoas que acredito que a única forma de resolver isso é através de educação continuada. Então, a gente passa da eletricidade para uma nova era, que é a era da computação, por volta do século XX, principalmente na Segunda Guerra Mundial. E, claro, em 2019, chegamos a essa linda fotografia do buraco negro, pela Kate Bowman, do MIT, e vocês nem imaginam o quanto de computação está envolvido nessa fotografia em específico. Não é uma fotografia que você pega uma câmera e fotografa. Na verdade, são zilhões e zilhões de dados, petabytes e petabytes de dados em que precisam ser combinados para gerar essa fotografia. Então, é a primeira vez em que nós geramos uma fotografia a partir de combinação de dados, não necessariamente a partir de uma máquina fotográfica. Né? Então, essa fotografia aqui marcou história. E tudo isso que eu citei aqui é entremeado pela chamada Revolução Científica, que é justamente essa criação de regras que precisam se basear no levantamento de hipóteses, na checagem dessas hipóteses, nos experimentos, na reprodutibilidade. Né? E disso, a gente chega no século XXI, basicamente, que nós chamamos a inteligência artificial. Claro, ela está aqui há muito tempo, e isso é preciso contextualizar. Então, nesse contexto, nós estamos vivendo o que é chamada a quarta revolução industrial. Nós começamos, então, com a máquina a vapor, depois a eletricidade, a computação, e hoje a chamada revolução da inteligência. Na história humana, é a chamada quinta grande revolução. Tá? Começando lá com a agricultura, vindo até hoje a quinta grande revolução. E o que é essa quinta grande revolução? É o que nós chamamos de revolução da convergência. Por quê? Porque existem 5 grandes áreas que estão convergindo por um ponto comum. Que áreas são essas? Genética, que aqui representa todo o contexto de biotech, então toda a parte de biotecnologia está aqui nesse G. Nanotecnologia, robótica, internet das coisas e inteligência artificial. Por que a genética? A genética porque, pela primeira vez, nós temos agora a capacidade de editar o código da vida.
Então, nós somos capazes de, por exemplo, com técnicas como o CRISPR-Cas9, nós conseguimos ir diretamente no código genético, seja diretamente ou como com o CRISPR a partir de RNA mensageiro, nós conseguimos cortar fitas de DNA e editar. Então, é basicamente um cut and paste, mas não em termos de computação, mas agora em termos biológicos. E não é à toa que o prêmio de Química, o Prêmio Nobel de Química de 2020, foi dado para Emmanuelle Charpentier e para Jennifer Doudna, as descobridoras da CRISPR, e que propuseram várias técnicas que nos permitiram, por exemplo, chegar às vacinas de RNA mensageiro do Covid-19, como a vacina da Pfizer e da Moderna. E a edição genética também ela está, em certo nível, aplicada na vacina da AstraZeneca. Então, vocês podem ver que das vacinas que nós estamos usando hoje contra a Covid, boa parte delas, elas dizem respeito à edição do Código da Vida. Então, essa é a revolução, é a componente da revolução da convergência chamada G, genética, de biotecnologia. E nós temos também a diminuição de praticamente todos os sensores com que a gente trabalha hoje. Então, as técnicas de nanotecnologia estão explodindo, e nesse conceito nós estamos, por exemplo, nós conseguimos hoje monitorar a atmosfera com as chamadas Smart Dusts, né, poeira inteligente, ou temos vários sensores que acompanham o crescimento de plantas, controle de agricultura. Então, nós estamos indo aí numa direção em que os sensores vão ficar cada vez menores, mais baratos, e com isso a gente tem condição de monitorar muito mais atividades. Por exemplo, produção de energia. Eu sei que aqui nós estamos falando de bioeconomia e é um dos componentes importantíssimos que faz parte desse né, de você ter energia sustentável, barata, e a nanotecnologia é muito importante também na bioenergia. Uma outra componente que está desenvolvendo muito nos últimos anos é a robótica. Vocês podem ver que basicamente o processo industrial ele está sendo substituído em boa parte por robôs. Se você digitar no Google, por exemplo, no YouTube, como é o armazém da Amazon ou da Alibaba, como é que é o processo de roteamento de produtos para entrega, vocês vão ficar assustados. Basicamente não tem uma pessoa andando ali, é só robô, todos eles se comunicando e eles não colidem, tem um planejamento, é algo fantástico. Bom, conectando tudo isso, nós temos a chamada internet das coisas. Então, esses sensores, esses nanosensores, eles têm conectividade. E uma vez que você conecta tudo, é como se você tivesse uma grande rede, né? Produzindo uma quantidade enorme de dados e com um potencial enorme de descoberta. E quem que processa esses dados todos para descobrir padrões? A inteligência artificial. Então, ela é o quinto componente dessa chamada revolução da convergência. Particularmente, é a minha área de especialização. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o que vem a ser essa área em específico, né? Então, vamos começar com uma definição completa e atualizada do que é inteligência artificial. Então, é a capacidade de um sistema, pode ser qualquer tipo de sistema computacional, para interpretar corretamente dados do mundo, né, dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos, através de uma adaptação flexível. Então, eu costumo dar o exemplo aqui de um carro inteligente. Por que o carro da Tesla é considerado um carro inteligente, por exemplo? Então, primeiro porque ele tem sensores que capturam o que acontece no mundo, sensores de proximidade, lidares, radares, sonares, câmeras, sensor de colisão. Quando você junta todos esses sensores, é a capacidade de você observar o mundo, é o que nós falamos ali de dados externos. Uma vez que se você captura esses dados, qualquer tipo de aprendizado que você faz em cima desses dados, por exemplo, se você reconhece o sinal de trânsito, se você sabe se deve virar à direita ou à esquerda, que lugar que você está, utilizando a localização de GPS, isso tudo é a parte de aprendizado. Uma vez que você aprende, você tem que saber como você armazena esse conhecimento, que tipo de decisão você toma. Então, aqui entra a interpretação dos dados. Uma vez que você faz a interpretação dos dados, você tem que tomar alguma ação. Então, aqui está a parte de utilização do conhecimento. E uma vez que você toma essa decisão de agir, você vai decidir se você vai, por exemplo, parar o carro, acelerar o carro, virar à direita, virar à esquerda. Só que ao longo do tempo as coisas mudam. Então, você tem que o tempo todo coletar dados do mundo e se adaptar. Então, entra a parte da adaptação flexível. Ok? Uma coisa interessante de observar aqui é que a discussão de uma inteligência artificial, ela não é nova.
Tá? Então, muita gente pensa, nossa, a inteligência artificial é algo que começou nos anos 50, com Alan Turing propondo o paper fundamental da área, que é se as máquinas podiam pensar. Não. A inteligência artificial ela começa em 400 a.C. na mitologia grega. Então, na mitologia grega já se discutia um autômato de bronze que tinha a função de proteger a ilha de Creta. E ele foi criado por Hephaestos, o deus da metalurgia, a pedido de Zeus. Então, esse era o primeiro ser autônomo criado e discutido pelo conhecimento humano. Interessantemente, ele não tinha o nome de robô. Eu já vou dizer por que ele não tinha o nome de robô. Porque robô foi criado apenas nos anos 1920, por um ator de teatro, numa peça de teatro na República Tcheca, em Praga. Porque em tcheco, robô significa escravo. Então, ele montou uma peça que tinha vários desses robôs trabalhando em uma linha, em série, numa linha de produção, e aí daí veio a palavra robô para o nosso significado em computação hoje. Né? Então, vem de uma peça de teatro. Isso foi continuado em 350 a.C. por Aristóteles, um das grandes pensadores a discutir uma inteligência não natural, uma inteligência artificial. E aqui ele já discutia algo que a gente está discutindo agora em século XXI. Por exemplo, que ele só imagina uma condição em que você não vai precisar que os não precisam de subordinados, os mestres não precisam de escravos. A condição esta é de você ter um instrumento que trabalhe por conta própria, que tenha inteligência antecipada, né? Que tenha comando próprio. Então, aqui ele já discutia também um ser autônomo. E aí apareceu o autômato cavaleiro, eu coloquei o nome robô aqui, mas ainda não era conhecido como robô, do Leonardo da Vinci, no Renascimento. Eu tive a oportunidade de conhecer essa peça em Milão, é fantástica. A lenda do Golem, mais uma vez em Praga, em que o Gilles Deleuze criou essa lenda de um boneco de argila que ajudava em tarefas domésticas, isso foi no século XVI, e aí chegamos na IA moderna com Alan Turing propondo o paper fundamental em 1950, Can Machines Think? As máquinas podem pensar? Muito bem. E a gente está vivendo aí áreas de grandes mudanças, né? Praticamente tudo que a gente pensa hoje tem a influência da inteligência artificial. Então, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. O que está acontecendo no mercado de trabalho? Nós temos uma situação em que a automação e a IA está presente praticamente em tudo. Consequentemente, ela invadiu também o mercado de trabalho. E hoje, quem não tem essa condição de acompanhar essa evolução das novas funcionalidades, está tendo dificuldade. E essa principal mudança no mercado de trabalho é a seguinte: antigamente, uma pessoa entrava na escola, ela tinha o chamado período escolar. Ela fazia primeiro e segundo grau. Por exemplo, se ela decidisse ir para o mercado, basicamente ela já começava a trabalhar e não precisava muito se preocupar com a atualização. Quem resolvia seguir a vida universitária, uma vez que se tornava, por exemplo, um advogado, dificilmente ia ter que se atualizar muito durante a carreira. Então, já não estava mais na sua chamada idade escolar, era a idade do trabalho e ficava naquela idade do trabalho. Hoje não. Hoje nós temos uma situação em que o mundo é tão dinâmico que a formação ela tem que ser continuada. O indivíduo termina a idade escolar e ele tem que continuar se atualizando o tempo todo, porque a tecnologia muda muito rápido. E se ele não se atualizar o tempo todo, se não tiver essa formação continuada, né, você vai ficar desatualizado. E o Noah Harari, por exemplo, autor de vários livros importantíssimos, ele é um historiador israelense, inclusive, ele comenta que nós vamos ter uma situação em que nós vamos ter pessoas que não são empregáveis, não são desempregados. Desempregado é alguém que tem condição e que está buscando emprego. Ele diz que vai ter uma outra classe que vai ser a dos não empregáveis. São aquelas pessoas que, mesmo que busque emprego, não vai ter emprego de qualidade, porque ela não está atualizada. Isso é algo preocupante. E o que a gente pode fazer nessa situação? Qual a saída que nós podemos ter? Né? Então, é algo que tem que ser discutido nessa questão da formação continuada, e justamente aqui está uma dos pontos que eu costumo dizer e defender muito, que é por isso que a saída que nós temos como país é justamente investir em educação, porque se você não investe em educação, esse indivíduo não consegue buscar depois novas formações. Nós passamos agora para uma economia de multidão,
Antigamente, você tinha basicamente muito bem definido quem produzia e quem comprava. O chamado setor produtivo e o setor de consumo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos basicamente na economia de multidão, em que praticamente qualquer um pode produzir alguma coisa. E facilmente essa pessoa vai conseguir vender alguma coisa. Então, desde, por exemplo, a geração de conteúdo, que antigamente nós tínhamos alguns poucos indivíduos, algumas poucas empresas que geravam conteúdo, né? Se você pensa em termos de canal de televisão, de jornais, revistas, eram os produtores de conteúdo, e a gente agora tem um mundo que produz conteúdo. Quem produz conteúdo hoje? Eu, você, todos nós. Todos nós produzimos conteúdo. Todos nós conseguimos produzir conteúdo e de qualidade. Tanto é que não tem nem como comparar a audiência do YouTube com a audiência da Globo. Muito mais gente assiste YouTube do que mais gente, do que pessoas assistindo a Globo. Então, a economia hoje, ela virou uma economia de multidão, em que todos participam do processo de geração e de consumo, e todos participam do processo de geração e de consumo de conteúdo. Então, nós passamos agora para um mundo de conteúdo em massa. Nós estamos vivendo um momento de mudança também na medicina, em que durante séculos e séculos, desde o juramento de Hipócrates até hoje, basicamente a medicina era reativa. Acontecia algo para você procurar o atendimento. Acontece algo para você buscar o diagnóstico. Hoje, isso está mudando. Com a revolução da convergência, a medicina está passando a ser preventiva e proativa. Por exemplo, com os chamados sensores inteligentes, com os smartwatches, por exemplo. E nesse momento, nós estamos montando uma proposta justamente para tratar de 15 possíveis problemas, 15 possíveis doenças. Nós estamos montando essa proposta para submissão amanhã, a partir de análise desses sensores. Quanto antes nós conseguimos identificar, por exemplo, distúrbios de sono, ansiedade, depressão, problemas durante a gravidez, Parkinson, diabetes, várias doenças que podem ser descobertas muito antes. Quanto tempo antes a gente consegue fazer isso? Essa é a pergunta que nós queremos fazer de pesquisa nesse projeto que nós estamos montando nesse momento. Então, nós estamos passando agora por uma medicina que passa a ser preventiva e não mais reativa. Por outro lado, nós estamos vivendo também a época da hiperpersonalização. O que é a hiperpersonalização? Antigamente, você tinha certos produtos que eram produzidos para ser consumido em massa, o mesmo produto. Então, se você voltar bem no tempo, 1900, 1890, os primeiros carros da Ford, o Ford Bigodinho, por exemplo, eles eram carros todos iguais, pretinhos, não tinha variação nem de cor, né? E aí veio os carros japoneses, não muito tempo depois, e começaram a fazer carros um pouquinho mais personalizados, o que significa ter mais um pouquinho de cores, né? Hoje não. Hoje em dia, praticamente tudo que a gente consome é personalizado. Você não se importa, às vezes, de pagar alguns reais a mais de algo que vai ser feito para você, né? E isso acontece na forma como você consome conteúdo. É impressionante, mas uma hora vocês podem fazer o teste. Pega você e um colega seu. Abra sua rede social e peça para ele abrir a rede social, a mesma rede social. O conteúdo que vai aparecer para você é diferente do dele. Tá? Abra a sua página inicial, a landing page da Amazon, e pede para ele abrir a landing page da Amazon para ele. Vão ser diferentes. Então, a forma como o conteúdo é apresentado a você é a partir de como você se comporta. Isso é positivo e negativo. É positivo no sentido de que, às vezes, você vai encontrar produtos que são de maior interesse para você. Mas é negativo no sentido de que você está sendo controlado. Você está sendo controlado, a sua visão política está sendo controlada, a sua forma como você reage às notícias está sendo controlada. Existe uma tese de doutorado muito famosa e que, inclusive, deu origem à Cambridge Analytica, que é aquela empresa que manipulou os resultados de algumas eleições pelo mundo. Essa tese de doutorado que deu a origem à Cambridge Analytica, ela diz o seguinte: com 300 likes analisados numa rede social, é possível conhecer você melhor do que um amigo próximo. Com 400 likes, é possível conhecer você melhor do que a sua mãe. Acima de 500 likes, meu amigo, eles conhecem você melhor que você mesmo. Então, você imagina, com 500 likes. Agora, você imagina quantos likes você dá no Facebook por dia.
No mínimo, quem usa o Facebook aí todo dia deve dar uns 20 a 30. Então, rapidinho você consegue coletar esses dados e descobrir que tipo de preferência a pessoa tem. Então, você tem uma sensação, uma situação aqui de hiperpersonalização, que tem seus pontos positivos e negativos. Consequentemente, você vive num mundo de mar de dados. É uma dicotomia. Como é que você acredita nesses dados? São verdadeiros ou são falsos? Então, é a era da pós-verdade. Às vezes, vão ser falsos, mas você vai acreditar que é verdadeiro, porque você só recebe o conteúdo daquele jeito, justamente por causa da hiperpersonalização, e você tende a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, é a pós-verdade. Você reforça aquilo que você já acredita. Um dos trabalhos do nosso laboratório, então, também é a análise da qualidade da informação, a detecção das chamadas fake news, de dados falsos. E, como tudo é desafiador, você não tem mais aquela situação que você pode ter uma pessoa trabalhando sozinha. Não apenas em ciência, fazendo pesquisa, em que existe aquela figura do cientista que ficou clássica, com o jalequinho branco, trabalhando com o cabelo todo atrapalhado no laboratório, isso não existe mais. Hoje, para enfrentar esses novos desafios, alguns deles aqui colocados, você precisa de um trabalho em equipe. Então, você precisa de pessoas que são especializadas em entendimento desses dados, na produção dos dados, sociólogos, filósofos, você precisa de especialistas da área do problema que você está trabalhando, pessoas especialistas em computação. Então, o trabalho em equipe, não só na academia, como no mercado de trabalho, ele aumentou muito a necessidade de que ele aconteça. E a própria forma como nós nos movimentamos também nas cidades, né? A mobilidade urbana mudou muito. Imagina, por exemplo, o Waze. O Waze é de uma empresa israelense, né? Foi criada por uma empresa israelense antes de ser adquirida pela Google. E o Waze é um exemplo aqui do que nós chamamos de economia de multidão, em que todo mundo contribui, e é uma forma de você melhorar a mobilidade urbana, não só porque ele te dá novos mapeamentos de caminhos que você pode fazer pela cidade, mas também porque, por ser baseado numa economia de multidão, várias pessoas contribuem para mostrar buraco na pista, carro parado, acidente. Com isso, você tem um melhor monitoramento daquilo que está acontecendo. Então, com a internet 5G, isso tende a se multiplicar mais ainda, porque você vai ter vários sensores conectados e uma hiperconectividade, de modo que você consegue monitorar melhor a situação de uma cidade. Com isso, você pode, por exemplo, se preocupar com redução de emissão de carbono, você pode se preocupar com melhor coleta de água, você pode se preocupar com o escoamento da água de chuva, quando acontece a chuva. Tudo isso passa a ser controlado, ou passível de ser controlado, com essa grande quantidade de sensores conectados. E as mudanças não param, né? A gente tem mudanças nos seguros, não sei se vocês sabem, mas quem tentou fazer um seguro novo recentemente, já é analisado seu comportamento em rede social. Então, os algoritmos, eles começam a analisar como você se comporta, e se você é uma pessoa chamada desajeitada, digamos assim, que não se preocupa com as coisas, provavelmente seu custo de seguro vai ser mais alto. Antigamente, o seguro era basicamente baseado no seu histórico de motorista. Hoje não. Hoje ele é baseado no seu histórico de motorista e de todo o seu histórico de redes sociais e coisas que você fez, né? E isso vai mudar muito o preço dos seguros, né? Finanças, a concessão de crédito também tem mudado bastante. Antigamente, para conceder um crédito, era analisado basicamente o seu histórico de pagador. Hoje não. Hoje é analisado o seu histórico de pagador, onde você mora, que tipo de conexões você tem, porque isso mostra o seu contexto. Isso é preconceituoso? Com certeza. Com certeza. Você tem situações, inclusive, já sendo denunciadas de pessoas que moram em certos CEPs, que, por morar nesses CEPs, os juros deles são mais altos. Tá? Nós estamos caminhando por uma situação que nós chamamos de e-cidadania, em que a maior parte dos serviços de governo passam a ser online, e nós começamos um movimento nisso em São Paulo, principalmente, com o Poupa Tempo, mas tem governos que estão com uma marcha muito mais acelerada. Se você considerar, por exemplo, o governo da Estônia, na Estônia, praticamente todos os serviços agora são online. Todos. Então, é o primeiro país com a economia digital e com os serviços de cidadania digital.
E no contexto de vocês aqui, nós temos todo o processo de geração de energia. Nós já tivemos as várias etapas no processo de geração de energia, né, no Brasil. Começou, talvez eu não sou nem um pouco especialista nisso, mas nos anos 80 tivemos programa de pró-álcool, depois tivemos vários desenvolvimentos bom, tivemos a tentativa de derrubada do pró-álcool, mas depois vários outros desenvolvimentos, até nós chegarmos hoje, por exemplo, em carros flex, carros elétricos, mas em todos esses aspectos a IA passa a estar presente agora. Se você considerar um carro hoje, o carro hoje é um computador ambulante. Então, eu costumo até brincar com meu pai, porque meu pai gosta de Fusca, ele tem um Fusca. Ele fala, não, não vou trocar o carro, porque esse aqui, se acontecer alguma coisa, eu consigo consertar. Qualquer outro eu vou precisar de você, porque eu sou da computação, né? Então, qualquer outro é um computador. Então, os carros hoje são cada vez mais computadores. E se você tem carros que são cada vez mais computadores, você tem basicamente sensores. E esses sensores podem te ajudar muito até na questão do consumo. Mas se você voltar um pouco, até no processo de produção da energia, você pode ter a presença de inteligência artificial. Vou dar um exemplo na produção de energia solar. Se vocês olharem como é uma farm, uma solar farm, uma fazenda de geração de energia solar, vocês vão ver que tem sensores e algoritmos para estudar sempre durante o dia melhor posicionamento das placas, porque as placas elas se movimentam não só na direção do Sol assim, mas elas também se movimentam assim. Ó. Elas podem se movimentar assim para aumentar a captura do Sol e elas podem se movimentar assim. Esse estudo para movimentar as placas na melhor posição também são algoritmos de computação que estão por trás. E eles capturam justamente o ângulo naquele dia, como é que está a situação de vento naquele dia, como é que está tudo nublado ou não, tentando colocar as placas na melhor posição possível. A IA está presente. Então, quando você vai para o lado da energia, como é que você encontra o melhor percentual de bactérias, por exemplo, para você ter um melhor fornecimento de álcool também? Você pode estudar tudo isso a partir de dados históricos, e a partir desses dados históricos, a inteligência artificial pode te dar novos insights. Então, espero que por aqui eu já tenha convencido de vocês de que a inteligência artificial está aqui para ficar, né? Muito bem. E tem algumas outras coisas que têm mudado, né? Por exemplo, na ecologia, já não era sem tempo, né? Nós precisamos desenvolver soluções que possam nos ajudar na luta do aquecimento global, né? Nas mudanças de clima. Ainda estamos bastante atrasados nessas condições. Na agricultura, temos um avanço muito grande na chamada agricultura digital, né? Na agricultura assessorada por sensores, a produção tem aumentado bastante e tem aparecido algo bastante interessante nos últimos anos, não sei se vocês já ouviram falar das chamadas fazendas verticais. Se vocês forem no YouTube, depois eu sugiro vocês consultarem, digitem Vertical Farms, algo fantástico. Você praticamente prepara verticalmente uma área de plantação e quem controla toda a produção ali, quanto que você irriga, qual a temperatura, quanto que você vai refrescar aquele ambiente, tudo isso é inteligência artificial. E com isso você precisa de uma área muito menor para a produção de alimentos. Está bastante avançado em termos de né, de hortiprodutos, e ainda falta um pouco para a questão de produtos mais complexos, como, por exemplo, os cereais. Mas é inevitável que a gente vá nesse caminho. Então, nós já temos vários casos de fazendas verticais na China, no Japão, alguns casos no Brasil, mas parece ser um caminho aí também sem volta. E eu acho que é a única saída que nós temos para a superpopulação, né? A gente está com 8,1 bilhões de habitantes na Terra hoje. Se vocês pensarem, se nós não encontrarmos uma maneira de controlar a ecologia de uma maneira sustentável, resolver os problemas do clima, resolver os problemas da agricultura para alimentar esse tanto de gente, reduzir o consumo de carne, principalmente, nós vamos ter uma explosão aqui de consumo que a Terra não suporta. Então, a gente espera pensar em como a computação pode nos ajudar a buscar soluções para esses problemas. São problemas que são de escala global e são problemas de grande impacto para a humanidade. Bom,
E tudo isso tem suas ramificações. Por exemplo, muita gente acredita que nós, no contexto, vamos acabar desenvolvendo uma inteligência tão inteligente, assim, para ser bastante redundante, que ela vai nos dominar. E ela vai nos dominar de uma maneira que a gente vai ter a chamada inteligência artificial geral, e o que levaria a um processo conhecido como singularidade, ou seja, um processo em que as máquinas se tornam tão inteligentes que elas são mais capazes que o próprio ser humano. Pessoalmente, eu não acredito nisso tão cedo. Nós estamos muito longe de termos esse desenvolvimento de algoritmos. Mas, por outro lado, nós estamos, de uma maneira muito preocupante, indo para uma direção em que a inteligência artificial está dando tantas soluções em problemas específicos, que se nós não investirmos em educação, para que as pessoas possam se especializar e continuamente se formar, nós vamos ter uma grande massa de pessoas que vão ficar deixadas para trás. E se nós tivermos uma grande massa de pessoas deixadas para trás, nós vamos ter uma sociedade muito mais desigual do que a de hoje. Então, eu acho que o problema urgente, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, é investir em educação para permitir que as pessoas passem a ter um pensamento crítico e entendam que elas vão ter que se formar de forma contínua. Porque, senão, o nosso problema aqui não vai ser a singularidade, que eu acredito que está centenas de anos distante. Nosso problema aqui vai ser justamente dessa massa de pessoas que vão ser deixadas de lado. Porque nós estamos vivendo um mundo em que, se você não tem o domínio dos dados, o que vai sobrar vai ser alguma profissão de pouco ganho, um subemprego ou mesmo desemprego, né? Você une isso ao fato de que as pessoas estão sendo controladas mesmo sem saber, você tem toda uma questão de privacidade aqui, e até as eleições passam a ser passíveis de mudanças, de controle. Então, você tem uma população não educada, cujos dados são controlados, a esperança de mudar alguma coisa é a democracia, só que a democracia é controlada justamente pelos dados. Então, nada se muda. Se você não muda nada, qual a esperança? A esperança, mais uma vez, precisa ser na educação. Porque na educação, você tem uma situação que você sabe o que está acontecendo e você vai começar a tomar medidas para enfrentar as mudanças. Então, é algo que nós estamos vivendo uma época, essa chamada revolução da convergência, muitíssimo importante. Estamos resolvendo problemas nunca antes resolvidos. O próprio fato de criarmos uma vacina para uma pandemia tão séria como a que nós estamos vivendo, uma vacina criada em 12 meses, gente. É uma das vacinas mais rápidas da história para um problema tão sério. Tem todos esses fatores positivos, a geração de conhecimento, a geração de avanços importantes, mas nunca podemos deixar de lado que também existem preocupações. Só que nenhum governante você vê aí, você vê algum político discutindo esse tipo de coisa? Não. O político está preocupado só em se reeleger na próxima eleição. Então, nós precisamos de um plano de país, um plano de Estado, um plano que coloque a educação e a ciência como prioridade. Não é porque a gente quer essa educação e ciência como prioridade, não é porque é necessidade para o país. Porque, senão, daqui a pouco, nem aquilo que as pessoas acreditavam, não, o Brasil é o país da agricultura. Gente, o Brasil pode ser o país da agricultura hoje, mas com as fazendas verticais, com todo mundo investindo em novas formas de produção, talvez o Brasil não consiga nem exportar alimentos daqui a pouco. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar formas de diversificar a economia. E, nesse sentido, nós estamos vivendo também algo muito importante no estado de São Paulo. E precisamos espalhar isso para o resto do país. Não sei se vocês sabem, mas na computação, em tecnologia, a gente costuma dizer que Campinas é o Vale do Silício brasileiro. Então, aqui nós temos uma explosão de startups, gerando novos produtos, fazendo a economia girar. Campinas foi eleita uma das melhores cidades para se morar no Brasil, uma das que geram mais oportunidades. Estamos passando agora na Câmara Municipal de Campinas o marco da inovação, que vai favorecer ainda mais a geração de startups na região de Campinas. E, se você considerar, só a Unicamp já gerou cerca de 1.100 empresas filhas. Isso é fantástico. Será que a gente não poderia expandir esse modelo para o resto do país?
Será que não seria a hora do BNDES fazer o seu papel e investir nessas empresas, startups, porque elas representam a nova economia? Então, aqui fica uma pergunta de que a gente poderia fazer. Muito bem. Um último ponto importante é, e aí? A inteligência artificial está em tudo? Será que ela não estaria também nas armas? Com certeza. Se vocês acompanharem aí os ataques dos Estados Unidos recentemente no ISIS, no Afeganistão, com drones, quem que está controlando o drone? Como é que o drone faz o reconhecimento do ambiente? Inteligência artificial. Então, também é algo para a gente ter em mente. Muito bem. Para a gente só, então, entender esse contexto, antes de finalizar aqui, eu gostaria de falar para vocês o que tem acontecido em IA, então. O que é essa chamada constelação da inteligência artificial? Só para colocar em contexto. Então, vamos lá. Essa aqui é a chamada constelação da inteligência artificial. Tantas áreas dentro da inteligência artificial. Vou falar algumas delas aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Uma das áreas da inteligência artificial é o que nós chamamos de aprendizado de máquina. Quando a gente aprende, por exemplo, a extrair padrões automaticamente, quando a gente aprende a partir de exemplos de doenças, vários pacientes, você aprende a partir desses exemplos, você está fazendo o que nós chamamos de aprendizado supervisionado. Quando você não sabe a saída, você não sabe a resposta esperada para um problema, você aprende o que nós chamamos de aprendizado não supervisionado. Então, tudo isso está aqui nessa parte aqui. Eu quero fazer um robô se locomover por um ambiente, como aquele que limpa, por exemplo, a casa, o Roomba, robozinho de limpeza. Você está fazendo um aprendizado por reforço. Toda vez que ele bater na parede, você vai dar uma penalidade. Toda vez que ele fazer algo certo, você dá um incentivo. Então, isso é o que nós chamamos de aprendizado por reforço. Mas, ao lado disso, tem toda uma área em que você observa o mundo, que nós chamamos de percepção. São as lentes artificiais, são as câmeras, toda essa parte de entendimento do mundo, dos sensores. Então, nessa parte aqui da inteligência artificial. Lá no quadrante inferior esquerdo, tem toda a parte sendo desenvolvida hoje para as chamadas interfaces cérebro-máquina. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um braço, você quer implantar um braço artificial, um braço sintético nessa pessoa, mas você não quer simplesmente um braço burro. Você quer que a terminação nervosa no braço dela, onde houve a amputação, seja transmitida para um sensor eletrônico, de modo que, se ela der o sinal elétrico do cérebro para movimentar o braço de fato se mexa. Então, aqui entra a parte de interface cérebro-computador, que já está bastante avançada. Você tem toda a parte, por exemplo, de levar esses algoritmos para entender, por exemplo, a linguagem. Então, entender no sentido escrito, entender quando as pessoas falam. Então, é a parte de processamento de linguagem natural. Você tem também o que as pessoas estão chamando de ciência de dados. Ciência de dados está bem ali embaixo, na parte de data science, bem pequenininho ali. Eu posso até voltar um slide aqui, ó. Aqui, ó, data science, bem pequenininho aqui, ó, a parte de ciência de dados. É como você gera essas análises de dados do mundo. A ciência de dados é uma área pequenininha dentro da inteligência artificial. Então, tem todo esse mundo aqui que está acontecendo ao nosso redor, dando muitas possibilidades. Por exemplo, como eu comentei, permitir que uma pessoa que tenha uma perna amputada possa voltar a andar e possa utilizar os controles do próprio cérebro para fazer a perna se movimentar. Muito bem. Anderson, o que tem escrito ali, funeral robótico? O que é isso? Aonde? Ali embaixo é funeral robótico, robotic funerals. Deixa eu... Não sei se bom. funeral significa funeral. Não, é isso mesmo, na verdade. Aqui, essa representação aqui, aquilo que está em mais branquinho é algo que já está acontecendo hoje. Aquilo que está em vermelhinho são coisas que são hipotéticas, que podem acontecer. Tá? Então, por exemplo, se você começar a gerar vários robôs, como é que vai ser o processo de descarte desses robôs? Então, é o que nós chamamos aqui de funerais, porque se você não descarta de uma maneira correta, você está gerando um lixo muito maior que o que você gera com lixo tecnológico hoje. Tá? Esse mapa foi feito pela Imperial College e alguns nomes dados aqui são nomes para ter atenção, tanto é que chamou a sua atenção. Eu chamaria simplesmente de descarte robótico, mas eles preferiram. Eu vou te também perguntar uma outra coisa que Desculpe, mas amplificação da inteligência, eu queria que você depois comentasse isso. Bom, você tem um celular no seu bolso nesse momento?
A sua inteligência está amplificada. Então, a ideia da amplificação da inteligência é justamente que tipo de tecnologia nós podemos ter para amplificar o alcance do nosso cérebro, embora isso possa ser discutível. Tá? O Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele discute inclusive isso na Sociedade do Cansaço, de que a gente hoje deveria utilizar os smartphones para ser mais inteligente, mas às vezes as pessoas estão tão hipnotizadas pelos smartphones que acabam ficando mais burras. Tá? Então, é algo discutível. Mas, tecnicamente, se você consegue utilizar de maneira inteligente o seu celular, você tem o celular como uma extensão da sua inteligência, porque rapidamente você pode consultar e estar conectado a milhares e milhões de outras máquinas e resolver problemas. Toda essa área da inteligência artificial que trabalha com a extensão de inteligência, ela vai muito além disso, muito além de você utilizar um sensor, por exemplo, um conjunto de sensores como o smartphone. Ela trabalha, por exemplo, seria possível conectar diferentes cérebros? Seria possível você estar conectado a outras pessoas e, com isso, você aumentar a inteligência coletiva? Seria possível você ter isso e, além disso, se conectar, por exemplo, à internet, não necessariamente com um smartphone, mas com sensores cada vez menores? Se você fizer isso, nós vamos ter uma inteligência aumentada. Então, toda essa parte de estudo de como fazer com que você deixe de ser simplesmente um indivíduo nessa colônia de abelhas, você passe a atuar como a própria colônia de abelhas, tá? Como a sociedade de Society of Mind, né? A sociedade da mente. Muito bem, vamos lá. Bom, eu não podia deixar de dar um exemplo do que nós fazemos no laboratório. Então, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês aqui, que é uma solução que nós fizemos, que ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado em computação, 2 anos atrás, e que virou produto. Tá? Então, ela envolve uma solução de hardware e uma solução de software. Nós fizemos a solução de IA, então é uma solução de software. E a solução de hardware foi feita pelos fundadores da startup que usam hoje o nosso algoritmo. Então, nós trabalhamos com um problema, nesse problema por cerca de 10 anos. Tá? Então, nós começamos em 2009 com um problema chamado retinopatia diabética, que é uma complicação do diabetes. Então, uma complicação do diabetes que leva à cegueira. E o nosso objetivo, então, era analisar imagens da retina e automaticamente identificar se uma pessoa está ficando cega ou não. O quanto antes possível, para que a pessoa pudesse ser tratada de alguma forma. Então, é uma parceria que nós fizemos entre Unicamp e Unifesp, Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, a Khalifa University, nos Emirados Árabes, e em Queensland, na Austrália. No nosso caso, nós temos que uma pessoa em cada 11 no mundo acaba tendo diabetes, né? Uma morte a cada 6 segundos. Muitas dessas pessoas acabam tendo complicações pela falta de especialistas, principalmente em situações em países como o Brasil. No Brasil chega até a 75% de pessoas que não conseguem ter acesso a especialista. E muitas vezes tem diabetes e nem sabe. Então, são quase 100 milhões de pessoas com complicações de diabetes que levam à cegueira. Então, 100 milhões de pessoas no mundo que podem ficar cegas por causa dessas complicações. E o nosso objetivo aqui, justamente, é trabalhar com isso, porque 1 de cada 3 pessoas com diabetes vai ter essa complicação. Se você conhece alguém com diabetes, provavelmente você sabe de algum caso de alguém que acabou com problema de visão por causa da diabetes. Então, as imagens que nós temos, tipicamente, de pessoas com esse problema são essas. São imagens normais, à esquerda, com uma complicação leve, moderada, severa ou proliferativa. Tecnicamente falando, a gente quer identificar justamente aquelas pessoas que estão ali na transição do normal para o leve. Tá? Dali para frente, já está mais ou menos estabelecido que a pessoa tem um problema mais sério. E a gente gostaria de fazer isso com equipamento de baixo custo, porque o retinógrafo, o aparelho que tira essa foto aqui, ele custa pelo menos R$250 mil. Então, a gente queria fazer um aparelho que custasse muito menos. Então, a gente trabalhou no desenvolvimento do software e o pessoal da startup trabalhou no desenvolvimento das lentes e eles chegaram numa solução que eu vou mostrar ao final, super interessante, que está sendo negociada já com oftalmologistas do Brasil todo. Então, a gente gostaria de trabalhar com esse tipo de imagem aqui, com a inteligência artificial. Então, a gente tem esse tipo de complicação. Dado uma imagem, a gente pode normalidade, as chamadas lesões brancas, que são acúmulos de gordura, temos possíveis hemorragias, que são acúmulos de sangue,
Temos um aparecido de uma mancha algodonosa, que é quando a retina começa a ter uma mancha branca, e temos as chamadas lesões vermelhas, que são o início de microaneurismas. A gente desenvolveu uma solução que utiliza aprendizado de máquina, né? É uma solução explicável, o que quer dizer que, uma vez que o algoritmo dá uma resposta, ele mostra para o médico o que ele usou para tomar a decisão, e a gente validou com os médicos se ali realmente tinha algo importante que ele usaria como humano para tomar uma decisão. Isso foi super interessante. A gente chegou, então, num acerto de 98% para encaminhamento. Então, a gente pega um paciente, ele é analisado, e a gente avalia e fala para ele, olha, você deve procurar um médico dentro de um ano, você está tendo algum tipo de complicação. A gente acertou em 98% quando mandava esse cara consultar o médico. E a gente identifica aquelas lesões lá colocadas em 97%. Então, a gente começou a nossa primeira solução. Gente, ciência é demorado. Então, diferentemente de muita gente aí que acha que as coisas nascem com mágica, a gente começou isso aqui em 2009, nosso primeiro resultado foi em 2013, tá? Teve todo o processo de captura de dados com os pacientes no Hospital do Diabético em São Paulo. Nosso primeiro resultado útil foi em 2013, que respeitava as referências internacionais da OMS, que tinha que ter um acerto acima de 90% para qualquer solução algorítmica. Então, a gente acertou 93% em 2013, foi subindo ao longo do tempo até chegar numa solução de 98%, no momento em que a gente colocou a solução disponível. A gente colocou isso aqui tudo disponível gratuitamente, e aí essa startup acabou utilizando como um diferencial de mercado. Então, aqui está, por exemplo, o que o algoritmo faz. Ele pega uma imagem como essa da direita, ele extrai as regiões mais importantes para tomar uma decisão e ele aponta para o médico, olha, aqui tem uma lesão vermelha, aqui tem uma hemorragia, aqui tem um microaneurisma, e o médico vai lá e confirma. E aí, em parceria com essa empresa de São Carlos, chamada Falcon Technologies, esse produto está no mercado por R$19 mil, competindo justamente com aqueles equipamentos de 250 mil que eu tinha contado anteriormente. Isso aqui roda num celular Samsung S8, gente, o que é muito legal. E a parte das lentes fica atrás aqui, encaixada nesse Samsung S8. Muito bem. Bom, eu vou ter que pular essa aqui, que é o teste que nós fizemos para a COVID, devido ao tempo. Deixa eu só ir para frente aqui. Muito bem. Então, como eu comentei, temos essas áreas todas aqui de mudanças, nós passamos por todas elas, e com isso, eu gostaria de mostrar para vocês para onde a gente quer ir. A gente quer ir, então, num processo em que a gente abre esses algoritmos, que nós chamamos de caixa de Pandora, que a gente entende o que está acontecendo, em que as decisões tomadas sejam auditáveis, sejam justas e sejam éticas. Então, a gente quer desenvolver algoritmos que ajudem as pessoas, AI for good, inteligência artificial para o bem, justamente produzindo soluções que possam ser explicáveis, não caixas pretas. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço a atenção e se a gente tiver um tempinho aí, podemos partir para as perguntas. Muito obrigado. Anderson, simplesmente sensacional. Obrigado. Uma pena que você não mostrou tudo. É bom que eu vou te chamar de novo. Mas é meu amigo. Anderson, sensacional. Ó, eu estou aqui com... Marilene, quer falar? Quer falar ao invés de eu ler? Pode ser, Gonçalo. Tudo bom, Anderson? Joia. A minha pergunta era relacionada à dificuldade que a gente tem, esse gap que a gente tem de usar ainda, de ter uma adoção maior de inteligência artificial, de machine learning em biotech em geral, e eu imagino que isso está diretamente relacionado com o fato de que a gente não consegue gerar tantos dados quanto é necessário para treinar esses algoritmos do jeito que o Google ou o Facebook fazem, né? E na verdade, como é que a gente tenta resolver esse gap, se isso que eu estou falando está correto? Na verdade, temos dois pontos. O primeiro é, sim, ainda não tem tanto envolvimento da parte de IA com biotech de forma geral como a gente gostaria, mas pelo menos aqui, tá? Lá fora é o tempo todo, eles estão colaborando o tempo todo. Na Unicamp é uma situação particular que eu acho que está aumentando bastante, justamente porque eu vejo que não tem como. Você precisa se unir diferentes talentos para poder resolver esses problemas, tá?
A questão dos dados é um entendimento que muita gente tem, é esse, de que você precisa de muitos dados para fazer qualquer tipo de solução, o que não é verdade, tá? Então, você tem soluções de inteligência artificial que elas podem ser desenhadas justamente para o que nós chamamos de S3, Small Sample Size Problems, são problemas de amostras pequenas. Vou dar o exemplo da COVID. Nós trabalhamos com 1.000 pacientes para desenvolver um novo teste de COVID a partir de amostra de plasma. Esse algoritmo ele acerta tanto quanto o PCR, só que ele dá uma resposta em 8 minutos, enquanto o PCR demora horas. Por outro lado, ele tem o problema de precisar de um espectrômetro de massa, que é algo caro. A gente trabalha, por exemplo, com problemas, nesse caso dos problemas de diabetes, se vocês virem o salto que nós tivemos de 93% em 2013 para 98% em 2017, foi o aparecimento de um banco de dados com 25 mil pessoas. O nosso banco de dados coletado junto com a Unifesp, ele tinha 2.500 pessoas. Com 2.500 a gente chegou em 93%, o que é fantástico, mas não é um produto. 93% não dá para gerar um produto ainda. Mas quando a gente conseguiu acesso a um banco de dados de 25 mil, a gente deu esse salto para 98%, é quando a gente praticamente deixou o algoritmo pronto para uso. Então, assim, é verdade, quanto mais dados a gente tiver, melhor. Mas não quer dizer que a gente não possa produzir soluções boas com uma quantidade reduzida de dados. O que tem que acontecer é que a solução tem que ser desenhada desde o início de acordo com o tamanho da amostra que você tem disponível. Tá. Obrigada. E outra pergunta que eu coloquei também, mais da parte social, é que com o surgimento das máquinas e dos robôs, a gente já teve essa extinção em massa de empregos, né? E aí, na sua perspectiva, como é que isso vai ser diferente hoje? Porque parece que, pela sua apresentação, que esse problema social vai ser mais grave dessa vez. Com certeza. E por quê? Um estudo do McKinsey mostra que 50% das profissões que nós conhecemos hoje vão sumir nos próximos 15 anos. Ou seja, vão ser profissões que vão ser tomadas por algoritmos ou por máquinas, ou ambos. E não sabemos qual vai ser a taxa de novos empregos que vão surgir. Mas espera-se que muito menor do que a taxa de empregos que vão desaparecer. Então, muita gente tende a comparar o que está acontecendo hoje, que vai acontecer nos próximos anos, com o que aconteceu na Revolução Industrial e o aparecimento da eletricidade. Não se compara. Não se compara. Vou dar um exemplo muito claro. O que nós vivemos com a inteligência artificial, ela segue uma regra exponencial. O que nós vivemos com a Revolução Industrial seguia uma regra linear. Então, algo que mudava linearmente ao longo dos anos. As pessoas estavam saindo da roça e indo para cidades, aquilo que não tem tempo. Imagina as principais empresas de tecnologia hoje. Quantas delas existiam antes de 2010? Certo? TikTok. Já ouviu falar do TikTok? Já. TikTok existia antes de 2017? Não. TikTok vale quantos bilhões de dólares hoje? É uma empresa que surgiu agora. Pensa no Instagram, pensa no WhatsApp. Então, assim, das empresas que nós temos hoje, das 10 maiores empresas mundiais, 7 são de tech. Então, a quantidade de empregos que pode desaparecer é muito maior do que o que aconteceu na Revolução Industrial. Então, é por isso que tem essa preocupação. É por isso que cada ano que a gente se atrasa na chamada revolução da educação, serão vários anos perdidos depois. Claro, gente, nós vamos ter uma sociedade em que tem uma elite intelectual capaz de lidar com esses problemas de tecnologia, biotecnologia. Isso vai acontecer. Mas e as pessoas que não conseguem a educação? É nelas que a gente vai ter que pensar de alguma maneira. Então, existem filósofos e pensadores que discutem isso, talvez seja um caminho de ter uma renda universal. Talvez seja uma solução, uma renda universal condicionada, em que você paga uma renda e a pessoa vai ter que se qualificar, estar qualificando de alguma maneira. E tem outras que falam, não, antes de chegar nisso, a gente tem que investir em educação.
Então, eu acho que existe a preocupação. Amo inteligência artificial, trabalho em inúmeras soluções, como eu disse, trabalho à frente de um laboratório com 60 pessoas, mas é muito claro para mim que sem educação vai ter uma grande parcela da população que não vai ter acesso. Entendi. Obrigada, professor. Obrigado. Eu acho que, bom, eu já vou deixar aqui, de verdade, o convite para no semestre que vem, eu gostaria de ter você de novo aqui, de verdade. Eu acho Obrigado. que esse é um tema importante demais, a gente tem usado bastante. Como a gente trabalha com genômica, né, então você tem muito dado. E com esses dados a gente pode buscar padrões e a gente tem tentado desenvolver novos genes a partir de padrões anteriores, em grande parte até para fugir de patentes de genes, sabe? E aí, Anderson, meu pensamento, eu queria muito, a gente vai ter mais tempo de discutir isso, meu pensamento é o seguinte, sabe? Extinção é regra, extinção não é exceção. Então, nós, seres humanos, como qualquer organismo, estamos indo para a extinção. Eu enxergo, por exemplo, mercado financeiro. Mercado financeiro, para mim, é mecanismo de extinção. Entretanto, se eu percebo o seguinte, porque é isso, a gente vai viver uma concentração, uma disrupção, uma desigualdade tão gigantesca. O que é que vai fazer? Controle de população? Vai fazer renda básica para todo mundo? Mas as pessoas não se conformam, nosso cérebro não é tão moldável. A pessoa vai para a depressão, vai para a droga, vai para os zumbis, né? E o pessoal percebeu antes a existência dos zumbis, é mais ou menos o que a gente vê, mas eu não tenho desesperança não, sabe, Anderson? Eu penso o seguinte, bicho, se gente como você construir, verdade, sistemas de inteligência artificiais empáticos, eu preferia muito mais ser governado por um sistema de inteligência artificial empático do que, por exemplo, pelo que a gente está sendo governado hoje, milhões de vezes. Então, eu tenho a impressão que a inteligência humana, ao criar uma inteligência superior à humana, porque eu não tenho essa, digamos assim, sacralização da inteligência humana. Eu acho que é um mecanismo, sabe? E acho que as máquinas podem, talvez, efetivamente chegar lá, né? Silício e carbono estão na mesma coluna. Silício e carbono Exatamente. Exatamente. As coisas. Então, Anderson, o que eu acho, sinceramente, é isso. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial, eu estou enxergando pela frente aí um momento terrível, porque a gente está numa inércia de aumento populacional, como você já colocou, 8,1 indo para 9 bilhões. Esse aumento vai se dar principalmente na África, com seus países mais populosos do mundo. Solução de curto prazo a gente não tem. Por isso que a gente trabalha com bioeconomia, Anderson, porque bioeconomia o cara tem que plantar, o cara tem que converter. É uma geradora de emprego. Você tem uma ideia? Para cada unidade de emprego gerado por uma unidade, para cada emprego gerado por uma unidade fóssil de energia, você gera pelo menos 10 com a bioecoenergia, sabe? É essa a razão da nossa... Sabe? Pois é, mas para finalizar isso, eu sou super positivo. Eu acho que a inteligência artificial, ao invés de acabar com a humanidade, vai ser o que vai nos dar uma chance de evitar a extinção, que é inevitável. Eu também acho. Eu acho que o diferencial que nós temos em relação a outras espécies que foram extintas é que nós temos a capacidade de criação. E uma das nossas criações mais importantes é justamente a inteligência artificial. Porque com ela nós vamos conseguir analisar e colocar em perspectiva várias coisas que nós estamos fazendo. Né? E verificar aquilo que está errado. O meu maior medo, na verdade, não é a singularidade. Eu não acho que vamos... Bom, eu acredito que nós vamos chegar na singularidade algum dia. Eu não acredito que vai ser nesse século. O meu maior medo é o uso da inteligência artificial por certas pessoas. É por isso... Você imagina, não preciso citar nomes, mas você imagina se certas pessoas que estão no governo tivessem à sua disposição algoritmos tão capazes quanto esses que eu estou mencionando. Seria seríssimo. A nossa sorte é que esses indivíduos não têm tanta capacidade de inteligência assim. Não tem nem a natural. Anderson, você sabe de uma coisa? Quando me dizem assim, o medo é que a inteligência artificial saia do controle. Eu espero que ela saia do controle. Que ela saia do controle dessas pessoas com uma capacidade muito menor de inteligência. Com certeza. Que a gente consiga desenvolver uma inteligência artificial autônoma e empática. Eu acho que isso seria, sabe, a solução para todos nós. Meu irmão, passamos um pouco. Anderson, eu queria de verdade te agradecer. É engraçado, sabe? Com essa loucura política, essas coisas que a gente vê, muitos de meus amigos de infância eu já não sou mais amigos e nem quero mais ser. Enquanto que a mesma coisa comigo. Alguns, a partir do like, no nosso caso, por exemplo, né, do LinkedIn, a partir de ver o que você gostava, a forma como você... Eu sinto como se eu fosse seu amigo de infância.
Eu espero que a gente, muito em breve, né, Com venha certeza, também espero. articular, e é uma coisa boa da tecnologia, como você falou nisso. Com certeza, temos os lados positivos também. Muito bom. Gente, E muitíssimo você, obrigado amigo, mais uma agora vez. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. E agora, para finalizar de verdade, bicho, dizer que você é um exemplo incrível, sabe? Um exemplo. Obrigado. Sua história de vida é emocionante e, como é que se diz, inspiradora. Meu irmão, muito obrigado. Viu? Pessoal, Obrigado, gente. a todos, Grande abraço. sensacional. Vamos Tchau, lá, tchau. um abração. Um Vamos abraço. lá. Hashtag tamo junto. Tamo Valeu. junto.